Boa tarde, crianças do quarto ano. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 4, 3 de Geografia, certo? Então, nós estamos aqui para estudar sobre a Brasil, formação populacional e diversidade cultural do Brasil. Formação da população brasileira. A formação da população brasileira se deu pelo processo de participação de vários povos. Então, esses povos eram quem? Os indígenas, que eram os povos que já habitavam o território brasileiro, o colonizador português, que veio para o Brasil em busca de riquezas, em seguida vieram os africanos, certo? Em sistema de escravidão, e logo em seguida vieram os imigrantes, que eram pessoas que vinham para o Brasil em busca de novas oportunidades. Os alemães, os italianos, japoneses, entre outros povos que também vieram habitar o nosso território. Agora nós vamos dar continuidade ao estudo a partir de um cordel de Juarez Pereira, certo? Com o título Pluralidade Cultural. O nosso país é exemplo da grande diversidade, tem uma rica cultura, sinal de brasilidade. Com todas as diferenças, mostra a sua pluralidade. Terra dos muitos sotaques, cores e manifestações, e com as várias etnias preservando as tradições, as diferenças existem entre as várias regiões. Com todas as etnias que presentes aqui estão, o negro, branco e índio formaram esta nação. Os brasileiros são frutos dessa miscigenação. Juarez Pereira. Então, esse é um texto do Juarez Pereira, certo? Que fala sobre a questão da miscigenação, certo? Que é a mistura dos povos brasileiros, certo? Até no final aí, na última estrofe, ele fala dos 3 povos iniciais do território brasileiro, os povos indígenas, os negros e os brancos que formaram, certo? Essa miscigenação, essa mistura de pessoas, certo? De povos. Agora nós vamos estudar o Diga aí, que vocês vão responder lá na página 4. Qual é o título do cordel? Que assuntos são tratados no texto? Que grupos participaram da formação da nação brasileira? Certo? Então, para isso, vocês irão lá no texto, leiam novamente, certo? A literatura de cordel, para que vocês possam responder. Seguindo na página 5, nós vamos ter mais 3 itens. De que lugares esses grupos vieram? Certo? Então, você vai perceber aí de onde foi que vieram os portugueses, certo? De onde foi que vieram, né, os povos africanos, está bem? E outros povos. Vocês podem, né, fazer uma pesquisa na internet e escrever aí de onde foi que vieram esses povos. No item procure no dicionário o significado da palavra etnia e registre-o no espaço a seguir. Certo? Aí já tem o nome etnia Você pode pegar na internet também, né, uma pesquisa e em algum dicionário que vocês tenham aí em casa. Vocês ganharam um da coleção do Positivo no livro de vocês. É só vocês pesquisarem. No item F, em sua opinião, o que significa a última estrofe do cordel? O que significa o último cordel? Ele fala sobre o quê? Com todas as etnias que presentes aqui estão, o negro, branco e índio formaram esta nação. Os brasileiros são frutos desta miscigenação. Então, já está dando para perceber de que eles estão falando, não é mesmo? Da identidade do povo brasileiro. Que identidade é essa? Quem formou o povo brasileiro? Que miscigenação é essa, certo? Então, essa formação do povo brasileiro se dá por vários aspectos. Então, vamos continuar na página 5, identidade do povo brasileiro. As diferenças étnicas e culturais identificadas na população brasileira são resultado da miscigenação, como o poema fala, certo? Que é o quê? Mistura. Mistura pelo quê? Por nascimento, por convivência.
entre os diferentes povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Então há uma mistura, uma cultura, cada um contribuiu com a sua cultura, com a sua fala, né? E essas falas, elas foram organizando o povo brasileiro, está bem? Indígenas. Então nós vamos entender um pouquinho dos povos indígenas, certo? Então como se dá essa formação? Antes da chegada do português colonizador, né, quem habitava o território brasileiro, gente, eram os indígenas. Eles são os verdadeiros donos do nosso território, certo? Então tinham 3 milhões de indígenas pertencentes a vários grupos, vários povos, com hábitos, costumes, tradições e línguas diferentes, certo? Então cada um tinha a sua maneira de se comunicar, está bem? Em seguida, nós vamos entender o que aconteceu com os indígenas pós a chegada do colonizador, certo? A gente já estudou um pouquinho e a gente hoje vai relembrar um pouco desse estudo. A maior parte foi dizimada pelo contato com os não indígenas. Os que sobreviveram, né, eles tiveram sua cultura alterada. Então, como foi essa cultura alterada? A gente vai perceber, gente, que eles mudaram a maneira de falar, a maneira de vestir, as tradições religiosas dos indígenas, eles passaram, né, a ser catequizados pelos jesuítas, então mudou a religião dos índios. Então, foram vários aspectos que vieram a mudar. Então, tem um órgão que cuida dessas características, dessa pesquisa. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, atualmente no Brasil restam pouco mais de 890 mil indígenas, ou seja, 3 milhões, 890, muito pouco. Então, onde essas pessoas estão habitando hoje no território brasileiro? Alguns povos indígenas, em busca da sobrevivência, habitam na zona urbana, certo? Descaracterizado da sua identidade nativa, que é a questão dos valores, da cultura dele, das músicas, da língua. Outros habitam nas zonas rurais e outros nas florestas, ou seja, dentro da floresta amazônica, isolado dos demais povos. Por quê? Porque eles têm um receio da questão da perca da identidade e alguns desconhecem determinados tipos de cultura, certo? Então, esses povos, eles são caracterizados por esses aspectos, está bem? Então, vamos continuar. Você sabia? Aí no Você Sabia tem dizendo, ó, total, do total de 896.917 indígenas brasileiros, que é o dado do IBGE de 2010, 394.834 residem em áreas urbanas, ou seja, está descaracterizando a questão das tradições indígenas. Em geral, eles trabalham, vão à escola e falam a língua portuguesa. Isso, no entanto, não quer dizer que eles abandonaram seus valores, crenças e tradições. Porém, há uma descaracterização, certo? Eles não abandonam, porém eles têm que viver de acordo com o ambiente que eles estão vivendo, no momento, que é a área urbana. Lá no livro de vocês, na página 6, ele vai falar um pouquinho também dessa questão, tem até um item para vocês responderem, e na página 7 também, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho das terras indígenas. O que é uma terra indígena? Como é que uma terra é caracterizada indígena hoje, nos dias atuais, certo? Terras indígenas são as áreas demarcadas pelo governo, tradicionalmente habitadas pelos indígenas e utilizadas para suas atividades produtivas, com os recursos ambientais necessários para o bem-estar e a reprodução física e cultural conforme seus usos, costumes e tradições. Muito bonito a ideia, central que está na lei, São terras que os índios, eles precisam, eles podem viver, porém, essas terras, elas, o que está na lei e o que a gente percebe é a invasão das terras indígenas, certo? Vocês estão percebendo uma área que está sendo, desmatada
e retirando o direito do índio de viver bem, em contato com a natureza, certo? Então vamos entender um pouco. Mesmo sendo um direito dos povos indígenas, eles sofrem com a invasão de grande parte de suas terras por pessoas que querem explorar seus recursos. Também enfrentam a falta de respeito daqueles que vivem e trabalham nas áreas próximas às suas terras, que aplicam pesticidas, agrotóxicos e promovem desmatamento, provocando a poluição do ar, rios e solos. Então vocês percebam que essas características, pessoal, elas, retiram um pouco, certo, do que os índios eles têm de melhor, tá bem? E essa é a nossa aula de hoje, certo? Bons estudos, vocês respondam a atividade, depois enviem a foto para a tia, está corrigindo, certo? Até a próxima aula.